Da troca ou permuta. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Salvo disposição contrária, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Do contrato estimatório. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pagam integralmente o preço. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Da doação, disposições gerais. Considera-se a doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. A doação, feita em contemplação do merecimento do donatário, não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória ou a gravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. A doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo representante legal. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. A doação, em forma de subvenção periódica ao beneficiado, extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobrevier ao donatário. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice poderá ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, substituirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. O doador não é obrigado a pagar juros remuneratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. Nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, salvo convenção em contrário. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Se, desta última espécie, for um encargo do interesse geral, o Ministério Público poderá exigir sua execução depois da morte do doador, se este não tiver feito a doação. A entidade futura caducará se, em 2 anos, esta não estiver constituída regularmente. Da revogação da doação. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Não se pode renunciar antecipadamente ao direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Podem ser revogadas por ingratidão as doações se o donatário atentou contra a vida do doador
ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Se cometeu contra ele ofensa física. Se o injuriou gravemente ou caluniou. Se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Pode ocorrer também a revogação, quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo ou irmão do doador. A revogação, por qualquer desses motivos, deverá ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar quando chegue ao conhecimento do doador o fato que autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário, mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide. No caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiro, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeita-o a pagar os posteriores e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio termo do seu valor. Não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias, as oneradas com encargo já cumprido, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural, as feitas para determinado casamento,